Bom dia, paz de Jesus a todos. Quero deixar uma mensagem. Quanto tempo, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês nessa manhã de segunda-feira, onde muitos estão iniciando sua semana, seus trabalhos, e que assim o Senhor venha os abençoar em nome de Jesus. Amém? A sua vida, a sua casa, seus projetos, seus sonhos, em nome de Jesus. E que nós possamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra no Evangelho de Lucas, doutor Lucas, porque foi uma mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração e que me deu desejo de compartilhar nesta manhã com vocês. Amém? A palavra do Senhor vai falar nesta manhã sobre a porta estreita. E a palavra que me chamou a atenção nesta manhã, e eu creio que também, assim como falou o meu coração, falará o teu, em nome de Jesus, que é um despertar da parte do Senhor para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra se encontra no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, verso 22, onde fala sobre a porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, e ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós e todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, por quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Amém? A palavra do Senhor que hoje ecoou no meu coração foi essa, que fala no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22 até o 28, aonde um vai perguntar para o Senhor, né? Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus, como sempre, muito sábio e inteligente, vai dizer: porfiai, persista, procura, permaneça para entrar pela porta estreita. Procure entrar pela porta estreita. Permaneça em querer entrar pela porta estreita. Porfiai pela porta estreita. Porque ele diz que naquele dia muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. A palavra nos faz entender nesta manhã, irmão, que muitos ficarão de fora. Porque Deus permite que é assim, não. Ele disse que ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. A palavra do Senhor vai dizer não, ela diz que Deus é Deus de toda a gente, de todo o povo. Entendo eu que, se ele é Deus de todo o povo, ele quer que todo o seu povo seja e esteja com ele. É tanto que a própria palavra diz que Jesus, ele, quando veio pela primeira vez aqui na terra, ele disse que iria voltar para o Pai, mas ele nos deixou uma promessa de retorno, que ele voltaria para nos buscar. Então eu entendo que ele, aonde ele estiver, o desejo dele é que nós estejamos junto com ele. Qual pai não quer o desejo, né, no seu coração de que seu filho esteja com ele aonde ele esteja, ainda mais se o lugar for bom.
Então Jesus diz: irei eu para o Pai, preparar-vos lugar, e quando esse lugar estiver preparado, voltarei para vos buscar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então porfia, permaneça na posição, no posicionamento a qual o Senhor vos determinou, para que quando o Pai voltar, nós possamos ir com Ele. Então eu entendo que enquanto eu estiver aqui, eu preciso lutar, batalhar para chegar até o fim da carreira. E entenda uma coisa, meu irmão, que se você ainda está vivo, é uma oportunidade que Deus te dá, mais uma vez, para permanecer na perseverança, na busca, na dedicação, para entrar por essas portas. Amém? Ah, mas eu já estou preparado. Não, irmão. Nós ainda estamos nos preparando. Enquanto vida nós temos aqui nessa terra, nós ainda estamos num preparo. Porque nem tudo está consumado. Porque quando Jesus veio e ali ele foi consumado, ali o que ele veio fazer já tinha sido consumado. Ele veio, morreu pelo meu e pelo teu pecado, foi crucificado, foi morto. Aí sim, tudo foi consumado. É tanto que ele, ao terceiro dia, ele ressuscita e é levado de volta para os céus. Ele retorna para lá. Então, quando o obreiro, ele cumpre a sua obra aqui na terra, Deus o recolhe. Obra concluída, obreiro recolhido. Porque se eu já cumpri a minha missão, a minha obra, a qual o Senhor determinou para mim aqui na terra, se eu estou preparado, o Senhor vai me recolher. Então eu entendo que se eu ainda estou aqui, é porque eu ainda tenho algo para fazer. E qual é a minha missão aqui? Eu entendo que Deus já me deu a oportunidade de vida, não foi a primeira nem a segunda vez. A primeira foi quando eu nasci. E as outras vezes, quantas vezes eu praticamente desenganada, o Senhor me deu a segunda oportunidade, a terceira oportunidade. Porque hoje lendo, Deus me levou à memória de 11 anos atrás, que me trouxe, né, a memória de 11 anos atrás, que quando eu estava diante dos homens que estudaram a medicina e ali sendo desenganado por eles, dizendo que eu talvez não tivesse outra chance, eu comecei dentro de mim profetizar sobre a minha própria vida. Porque isso nós temos que fazer, irmão. É crer além da morte, porque além da morte tem Deus, que é o dono da vida. Não é crer só até a morte, não. Mas eu creio que além da morte há um Deus, dono da vida. E ele me trouxe à memória hoje que quando eu estava ali entrando para uma sala de cirurgia pela segunda vez, olhando para o meu esposo, a minha certeza ali era a morte, mas a palavra de Deus diz que há poder nas nossas palavras. E nos ensina a trazer à existência aquilo que não existe. E ali eu tomei posse. E eu falei para o meu marido, eu vou e volto. E darei o culto de ação e graça a quem? Ao dono da vida. Então, é uma hora onde Deus começa a entender e agir ao favor daquele que está crendo na sua palavra. A palavra do Senhor diz que se eu crer, eu verei a glória do Senhor. Foi o que Paulo falou para aquele guarda, aquele soldado que estava guardando ele ali naquela prisão, quando Deus vai ali e abala toda a estrutura, abala ali aquele cárcere e liberta o povo. E ele, aquele soldado, sabendo que poderia perder a sua cabeça, ele lança-se ali diante de Paulo e diz, né, que queria, né, dar cabo à sua vida, porque saberia que o pessoal viria atrás dele, porque o povo estava livre, as cadeias estavam abertas. E Paulo diz, não faça
tal coisa sobre a tua vida. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E ele creu na palavra que Paulo falou. E assim eu e você, irmão, temos que crer nessa palavra. Quando Deus ele nos dá uma palavra e nos incomoda com ela, é porque alguma coisa o Senhor está requerendo de nós. E nesta manhã, quando eu aqui orando na minha casa, consagrando meu dia ao Senhor, ele me trouxe essa palavra, a qual eu fiquei muito pensativa. Como nós estamos na nossa caminhada? Como é que nós estamos perseverando? Será que da forma como nós estamos perseverando naquele grande dia, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, ou vai dizer, entra, bendito do meu Pai? Aí a gente fica bem, né? Então temos que ser pensativos, irmão, porque nós também vamos entender pela palavra do Senhor que ninguém vai ser julgado naquele dia errado. Não, porque quem vai estar nos julgando é aquele que é justo, é aquele que é dono da justiça, né? Porque o salmista vai falar também no Salmo 89, verso 14, que a base do trono de Deus é juiz, é justiça e juízo, porque ele está dizendo que aquele que vai nos julgar é justo, juiz, mas justo. Ainda que a misericórdia vá adiante do seu rosto, mas ele é justo, juiz. Ele nos julgará com justiça. Amém? Então, qualquer sentença que ele pôs sobre a minha vida, sobre a tua vida, é uma sentença justa. Porque ele disse, naquele dia ninguém será por inocente. Ninguém vai estar dando desculpa, eu não fiz, isso, aquilo, outro, porque não... Aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, ele está falando exatamente isso. Que naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, bebemos, comemos na tua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas, e ele vos responderá. Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos vós que praticam a iniquidade, pecado. Então, nesta manhã, irmão, nós venhamos refletir, fazer uma autoanálise de nós. Porque o próprio Jesus pergunta para os seus discípulos o seguinte: o que dizem os homens de quem eu sou? Aí os discípulos vão dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é o profeta, outros dizem que é... Entendeu? Cada um vai dizendo uma coisa. Pelo que Jesus fazia, cada um de fora dizia alguma coisa de quem ele seria. Porque uma coisa é quem está de fora vê você fazendo alguma coisa e olha, ele parece ser isso, ele parece ser aquele, ele parece... Entendeu? Mas Jesus também vai dizer assim para os seus discípulos, mas e vós? O que dizes que sou? Aí, irmão, a gente entende que Pedro vai dizer, que ele vai dizer assim, tu és o Filho de Deus. E ele vai dizer para Pedro que ali foi o Pai que o revelou. Então nós entendemos que quando nós temos uma intimidade com uma pessoa, nós sabemos quem ela é. Não pelo que nós achamos ou pelo que diz, não, pelo que nós estamos vendo a pessoa fazer. Então nessa manhã, além de nós porfiar, perseverar para entrar na porta estreita, nós também precisamos fazer uma análise de quem nós somos. O que estão dizendo ao meu e ao teu respeito? Aí por fora. Quem sois vós? Jesus perguntou, quem sou eu para os homens aí fora? O que eles pensam de mim? O que dizem eles que sou?
profeta, porque os profetas naquela época eram bem reconhecidos. Elias, porque era um homem de Deus. Então, não deixavam de fazer um julgamento de Jesus correto, não, pelo contrário, estava certo. Ele era uma pessoa que estava transmitindo tudo aquilo que eles estavam falando a respeito de Jesus. Mas e quem estava dando com Jesus? O que dizer que ele era? Será que reconhecia ele como apenas um profeta ou como filho de Deus? E você? Está sendo reconhecido aí como? Filho de Deus? Como um profeta, porque foi o que ele falou para Jeremias e é o que ele fala para você também, irmão, porque ele diz para Jeremias que antes que Jeremias fosse formado no ventre da mãe dele, ele já o conhecia. Então Deus diz para você também que antes de você ser formado, ele já conhecia a tua mãe, ele já conhecia a tua avó, ele já conhecia a pessoa que ia te gerar. E antes que você saísse da madre da sua mãe, ele já tinha te dado por profeta sobre essa terra. Porque Deus, ele te chamou para uma grande e boa obra. Então, nessa manhã, irmão, que eu e você possamos estar refletindo lá fora a imagem de Cristo. Porque você foi chamado para proclamar o Evangelho. Porque aquele que chamou Jeremias te chama nesta manhã para uma grande responsabilidade de levar o Evangelho com verdade, de levar o Evangelho com sinceridade. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre vós. E que nesta manhã você faça uma autoanálise sobre a tua vida espiritual, sobre de quem é você e, mais do que tudo, permaneça porfiando, por desejando entrar pela porta estreita. Amém? Que nossas vestes possam estar lavadas no sangue do Cordeiro, para que elas possam estar mais alvas do que a neve. Porque nós precisamos limpar nossas vestes, irmão, da mentira, da fofoca, da calúnia, da contenda. Que nós venhamos estar embriagados pelo Espírito Santo, com a verdade, com o amor, com a sinceridade. Amém? E não com bebida forte, que há contenda, intrigas e mentiras, a qual o Senhor não habita. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre ti e que as doces consolações do Espírito Santo repousa sobre ti e que te vá bem aonde você for. Que as mãos do Senhor te guardem, que as mãos do Senhor te guiem e que os anjos do Senhor te protejam e que o Senhor te livre da maldade humana e que o Senhor, se necessário for, te esconda no seu esconderijo. Seja bendita ao teu sair e seja bendita ao retornar. E que as bênçãos do Senhor te alcance nesse dia de hoje, chamado segunda-feira. E que essa tua semana seja abençoada para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Graça e paz para todos e que Deus assim vos abençoe.